Essa é a melhor história que eu vi. Eu sei. Infelizmente, nada disso é verdade. O quê? Eu só estava irritado, com raiva. Uma mansão em Miami Beach só parece vitória até você notar o silêncio necessário para se sentir seguro. Nos 5.800 da North Bay Road, os números já parecem um desafio. 10.769 pés quadrados de casa, 11 quartos, 10 banheiros e 184 pés de frente para a Baía de Biscaynes. Terminando em um cais privativo, como se sua vida tivesse uma saída exclusiva, o luxo é evidente. Um elevador dentro da casa, pois até escadas parecem públicas para quem é famoso. Um lago de carpas projetado para 6.000 galões, porque até a calmaria é cuidadosamente planejada do lado de fora. Uma 18 metros e uma banheira de hidromassagem embutida em pedra de coral. Superfícies que retêm calor à tarde e guardam segredos à noite. Phil Collins não construiu este local do zero. Ele comprou em junho de 2015. Ele pagou 33 milhões por uma mansão que já foi de Jennifer Lopez, imóveis de celebridades, mudando de dono como um cinturão de campeonato. Essa compra não combina com a voz suave dele no rádio. É o lado que exige portões, água e distância. Aqui surge a primeira rachadura nessa imagem ideal. Uma casa desse tamanho não guarda só conforto. Em documentos legais divulgados pela imprensa, Collins afirmou viver cercado por códigos, seguranças e sentir-se excluído da própria paz. A mansão foi colocada à venda por 40 milhões e, segundo reportagens, foi vendida por cerca de 39,25 milhões em janeiro de 2021 para o bilionário do setor de private equity Orlando Bravo. Até a saída é cinematográfica. Quase 40 milhões trocando de dono como um bastão de revezamento. É uma vitória clara no papel, mas a ferida faz parte do design. Se você precisa se isolar tanto, é sinal de que o mundo ao seu redor deixou de ser normal faz tempo. Phil Collins não começou como o homem atrás dos portões, mas como um garoto ambicioso em Londres. Isso não permitia privacidade. Ele nasceu em 30 de janeiro de 1951 em Londres, Inglaterra. Em sua autobiografia, ele descreve uma estreia promissora como figurante aos 11 anos em A Hard Day's Night. Mal aparecia na tela, era apenas parte de uma multidão ao redor. As biografias dos Beatles dizem que ele treinou na escola de teatro Barbara Speake, se dedicando à atuação antes mesmo de ter idade suficiente para entender o preço de ser visto. De se misturar à multidão dos Beatles aos 11 anos, até precisar de um cais privativo para respirar, a fama segue mudando a segurança. E se você quiser entender o estilo de vida dele, não basta contar os quartos, é preciso olhar para o que ele escolhe manter por perto. A verdadeira garagem dele não são carros, é a história com dentes. O site oficial do Alamo descreve a coleção de Phil Collins como centenas de itens, armas, relíquias e documentos originais relacionados ao Alamo e à Revolução do Texas. O History.com acrescenta uma imagem quase absurdamente doméstica. Collins mantinha artefatos no porão de sua casa perto de Genebra, um arquivo particular sob o assoalho de sua vida de celebridade. Uma reportagem local descreveu a doação como sendo de mais de 200 peças, e o inventário parece uma lista de adereços de um filme de guerra. Uma faca Bowie, um rifle que pertenceu a Davy Crockett, cartas ligadas a William B. Travis, uniformes e balas de mosquete. As pequenas evidências metálicas de uma luta que terminou antes mesmo de existirem câmeras em outra vida. Esses objetos ficariam atrás de um vidro em um museu que você visita uma vez e esquece. Na vida de Collins, eles ficaram em depósitos até ele entregá-los, e a obsessão ganhou um endereço além do porão. Em 26 de junho de 2014, ele e o comissário de terras do Texas, Jerry Patterson, anunciaram oficialmente a doação, tornando um arquivo privado uma manchete pública. De certo modo, é mecenato e riqueza usados para proteger peças frágeis do passado. De outro modo, é uma fixação, obsessão que vira infraestrutura. Um relatório relata que sua fascinação começou na infância após assistir Davy Crockett, da Disney. Uma faísca da cultura pop virou uma busca vitalícia pelos artefatos reais do mito. Anos depois,
Ele registrou isso em um livro de mesa de centro de 2012 com 416 páginas chamado O Álamo e Além, a jornada de um colecionador. 416 páginas não é interesse casual, é devoção. No verão de 2014, o arquivo privado do porão se tornou um ato público, afirma o Álamo. Phil Collins doou a coleção para o Escritório Geral de Terras do Texas. Observa o History.com. Ele até pagou os custos de envio para transportar os artefatos da Suíça para o Texas. Um gesto que foi logístico, prático e transoceânico. O Álamo não apenas guardou a doação, mas criou experiências ao redor dela. O Centro de Coleções do Álamo inclui um diorama da Batalha do Álamo com narração de Collins, sua voz guiando os visitantes pela guerra de outra pessoa. Há também 7 modelos de bronze do Álamo doados por Collins e desenhados por George Nelson, mostrando o local de 1744 a 1900. A história vira uma sequência. Você pode circular como uma obra de arte. A página do projeto da Gensler afirma: o Centro de Coleções da família Halston oferece 930 metros quadrados de espaço para exposições, descrito como 5 vezes mais do que antes, destacando explicitamente a coleção de Phil Collins como um dos principais atrativos. A estrutura, construída para abrigar tudo isso, foi relatada como uma instalação de 2.200 metros quadrados, custando cerca de 15 milhões, uma obsessão privada transformada em infraestrutura pública. Mas eis o atrito que não se pode ignorar. Este é o mesmo homem cuja mansão em Miami possui um elevador e um lago de carpas com milhares de litros. A doação é pura generosidade ou forma de controle? Uma forma de curar não apenas uma casa, mas um legado? Pode ser as duas coisas. Colecionar é tratado como uma excentricidade fofa, mas muitas vezes é um mecanismo de enfrentamento. Uma maneira de criar um mundo onde você escolhe o que importa. Algo que não responde como a internet. Ainda assim, antes dos processos do Lago de Carpas, da matemática e do arquivo no porão, nos arredores de Genebra, houve um momento em que Phil Collins se tornou quase mitológico. Não por uma mansão, mas por um dia. 13 de julho de 1985, Live Aid, um concerto global descrito como 16 horas de música transmitido para mais de 1 bilhão de pessoas, arrecadando mais de 100 milhões de libras. Phil Collins, segundo o site do Genesis, foi o único artista a se apresentar nos 2 shows do Live Aid, em Londres e na Filadélfia, no mesmo dia. Essa frase ainda soa irreal. 2 continentes em um dia, um só. Relatos e imagens mostram ele embarcando no Concorde em Heathrow, o atalho supersônico que tornou essa façanha possível. Caridade vira espetáculo global, velocidade é status. Um músico viajando como um executivo entre cidades, geralmente afastadas pelo cansaço. O deslumbramento não é só música, são motores de pressão, adrenalina, uma pessoa tentando vencer o próprio tempo, e logo após os aplausos surge o próximo ferimento. O Live Aid não é lembrado só como um triunfo, também é lembrado pela bagunça, pelos egos, por momentos que não corresponderam à mitologia. Anos depois, Collins descreve sua lembrança da reunião do Led Zeppelin no Live Aid como brutal, um show que ele chamou de sombrio e sulfuroso, um fracasso sob as luzes do estádio. Essa honestidade é parte do motivo pelo qual as pessoas ainda discutem sobre ele. Às vezes, ele te conta quanto isso custou, e esse é o fio que conecta a mansão de Miami, o cofre do Álamo e o dia de Concorde. O estilo de vida dele não é só luxo, é uma aceleração em direção a casas maiores, gestos maiores, momentos maiores, seguidos pelo retorno das consequências. Depois de se apresentar para 1 bilhão de pessoas, o que significa ser normal? Depois de transformar uma obsessão em uma coleção digna de museu? Como é o suficiente depois de comprar uma fortaleza à beira-mar com 11 quartos? Quanto custa realmente a paz? E é aí que a história precisa ir agora, porque a maior mudança no império de Phil Collins não é uma casa ou uma passagem de avião. Quando a música vira um ativo, precificada, vendida, e o baterista encara o que o dinheiro não resolve. Quando uma carreira dura tempo suficiente, as músicas deixam de ser memórias e começam a se comportar como propriedade. Em 2022, a Concorde anunciou a aquisição das obras musicais e gravações de Phil Collins, Tony Banks
e Mike Rutherford, incluindo a participação deles no catálogo do Genesis. Reportagens estimaram o acordo em mais de 300 milhões, um valor muito alto. Ele deixa de soar como música e começa a soar como finanças. No Reino Unido, as paradas oficiais atribuem a ele 3 singles, número 1 e 13 no top 10. O tipo de placar que transforma nostalgia em mercadoria é uma vitória extraordinária se você pensar em balanços financeiros. Um homem que aprendeu cedo que a atenção é uma moeda acaba vendendo uma parte da trilha sonora que fez o mundo olhar para ele. Mas dinheiro assim levanta uma pergunta incômoda. Se o catálogo vale centenas de milhões, quanto custa o ser humano quando as luzes se apagam? O estilo de vida dele não parece pura indulgência. Parece um homem tentando garantir segurança de todas as formas. Casa à beira-mar com portão, coleção digna de museu e agora até a música transformada em algo estável para venda. O público vê acordos de catálogo como retorno vitorioso, mas também podem soar como entrega discreta. Música transformada em propriedade. Porque o corpo não tem garantia de continuar aparecendo, isso não é uma metáfora. No caso dele, sua saúde foi descrita de forma direta e física. Mãos, pernas, danos nos nervos, cirurgias e limitações que tornam tocar bateria uma discussão com a própria anatomia. Antes que a fatura do corpo chegue, tem um retiro escocês. Na ilha de Mull está a casa Penny Gale, ligada aos membros do Genesis. Relatórios apontam que a mansão de 9 quartos foi comprada em 1985 por Collins, Tony Banks e Mike Rutherford. Possui quase 5 hectares e vista para o Loch Scrydane, sendo um local privado e afastado do barulho e ventos. Mas os edifícios estão em risco. O registro posterior indicou a casa em avançado estado de deterioração, com orçamento de 500 mil libras para reparo, destacando vazamentos e negligência. Um detalhe da inspeção soa como um pequeno poema de terror, uma muda crescendo na varanda. O contraste é chocante. O mesmo homem que podia comprar uma fortaleza à beira-mar de 33 milhões também tinha uma mansão escocesa compartilhada apodrecendo na paisagem. Como se a fama comprasse fuga, mas não atenção eterna. Listagens recentes trazem detalhes românticos. Aproximadamente 48 hectares de floresta mista, antiga horta murada, pastagem e anotações sobre a permissão de planejamento de 2007 para demolição parcial e restauração. É riqueza, mas também abandono, um refúgio que falhou em proteger a vida. Após absorver essa imagem, o estilo de vida parece menos um luxo e mais uma sequência de abrigos inacabados. Você procura carros para a garagem luxuosa, mas encontra opções surpreendentemente modestas. Um anúncio de leilão destaca um Austin A35 de 1959 ligado a Phil Collins e com chassi 190 e 3.838 oferecido em leilão europeu, com estimativas na faixa de 7.000 a 10.000 euros. Outras reportagens destacam que ele foi oferecido sem preço mínimo, com documentos de registro e correspondências incluídos na história de procedência. Nome de astro do rock ligado a um carro britânico compacto e prático, mas lembrado pelo tempo de racionamento do que por sonhos de Miami. É uma vitória curiosa porque o humaniza. Ele não entra no jogo dos supercarros apenas para aparecer nas câmeras. Seus troféus estão em outro local. Em dezembro de 2023, a Codner Leilões promoveu a venda coleção Oriane Collins, convertendo um mundo privado em lotes e estimativas. Os detalhes são íntimos quando viram burocracia. Uma jukebox Wurlitzer, modelo 1015 série 206.567, descrita como um presente de casamento oferecido em 1999, com uma nota de catálogo listando as dimensões e o número de seleções. 24 opções. Piano de cauda Yamaha C3 Conservatory 1,85 metros. Ébano polido série F 53 43327. Com as medidas anotadas como um corpo na mesa do legista, até as descrições viram medições forenses, números de série, acabamentos como uma vida sendo convertida em inventário, item por item, e as joias parecem uma etiqueta de museu para a opulência. Pulseira Palmier,
da Van Cleef & Arpels, com 135 brilhantes redondos, totalizando cerca de 1,882 quilates e valor de substituição de $234.248. Rolex Daytona 116528 ouro amarelo 18K 40mm com caixa e documentos. O relógio que indica não só riqueza, mas seu zelo e preservação. É aqui que o vento muda bruscamente para a ferida. Leilões como este não parecem compras, parecem a liquidação de um capítulo. Foi divulgado um valor de acordo de divórcio de 4.668 milhões em conexão com Oriane Sétiver em 2008. Mais tarde, as reportagens descreveram uma guerra judicial com alegações tão extremas que parecem sátira, até você lembrar que estão ligadas ao endereço de um ícone pop. Outro relatório descreveu um acordo para desocupar até 21 de janeiro de 2021, com uma reconvenção de 20 milhões que teria sido rejeitada. No centro disso estão as pessoas que vivem a história, não só os bens. Phil Collins é pai de 5 filhos, e as pessoas os listam pelo nome: Jolie, Simon, Lily, Nicholas e Matthew. Lily Collins nasceu em 1989 durante seu casamento com Jill Tavelman e depois do divórcio mudou-se para Los Angeles com a mãe. A Vanity Fair informou que Lily incluiu uma carta aberta em suas memórias, sem filtros, abordando o perdão na linguagem de alguém que teve que crescer com a ausência como uma sombra. Isso é consequência daquelas que não se resolve comprando uma saída. Mesmo que os valores dos acordos sejam manchetes, uma das tentativas mais claras de reparação é a caridade, com uma marca pessoal. Phil e Oriane Collins fundaram a fundação Little Dreams, em fevereiro de 2000, lançada oficialmente em Genebra, em 24 de setembro de 2001, para apoiar jovens talentos. Depois, reportagens disseram que a fundação se mudou para Miami em 2013 e que um plano de arrecadação de fundos fracassou após um show cancelado afetar as expectativas. Segundo as reportagens, Collins doou 100 mil ele mesmo. Isso é uma vitória. Também é uma ferida, pois a necessidade de tapar o buraco pessoalmente mostra como a caridade pode ser frágil quando ligada a isso. Um corpo famoso aparecendo em uma noite, e o corpo dele, com o passar dos anos, foi se tornando menos confiável. A maior ironia é que o que fez dele Phil Collins na bateria acabou o afastando de si mesmo. Ele teve problemas no pescoço que causaram uma cirurgia em abril de 2009, após a qual perdeu a sensibilidade nos dedos e precisou prender as baquetas nas mãos com fita. Inclui ainda uma cirurgia na coluna em 2015 e problemas nervosos contínuos que afetam sua habilidade de tocar bateria. Essas não são lesões poéticas, mas falhas mecânicas no maquinário que criou o som. Relatos mais recentes foram ainda mais diretos. O documentário Phil Collins, Baterista, previsto para 18 de dezembro de 2024, mostra ele relatando o impacto da bateria em suas mãos e pernas. A mesma reportagem diz: sua última apresentação com o Genesis foi em março de 2022, na última turnê Domino, com seu filho Nick Collins na bateria. Outra reportagem aponta a última apresentação do Genesis na O2 Arena de Londres em 2022. Nick assumiu a bateria enquanto Phil continuava sentado. Presente, mas impedido fisicamente de trabalhar, essa imagem é um golpe silencioso. Um homem que já brilhou nos estádios agora vê o filho assumir o esforço físico como se transmitisse seu talento. Enquanto o corpo recua, o espetáculo muda da velocidade e dos estádios para a permanência. O Oscar registrou Phil Collins como vencedor de melhor canção original na 72ª cerimônia em 2000 com Você Estará em Meu Coração, do filme Tarzan. Um vídeo mostra o lado humano com Phil Collins recebendo o prêmio das mãos de Cher. Aquele tipo de cena surreal de Hollywood que transforma um músico em atividade em um artefato permanente da cultura pop. Mesmo com sua própria voz, o custo ainda aparece. Relataram que, na Era das Memórias, ele contou que a bebida o levou à unidade de terapia intensiva na Suíça e descreveu seu alcoolismo de forma sombria. Só me tornei alcoólatra aos 55 anos. Outro relato citou ele dizendo: eu estive doente, quero dizer muito doente, no contexto de não se sentir motivado a fazer novas músicas.
Outro relato mencionou internação por recuperação de cirurgia no joelho, com um representante negando rumores de cuidados paliativos e citando problemas como pé caído após cirurgia nas costas. Então a história muda de novo. O catálogo vale mais de 300 milhões, os bens são detalhados até o número de série e os quilates. Os prêmios são permanentes, mas o corpo acaba e a história familiar é complicada. Até a casa comprada para segurança pode virar uma zona de guerra. Ao ampliar a visão, o estilo de vida revela uma tragédia simétrica. Um ator mirim que aprendeu cedo que ser visto é poder se torna um músico global, cuja vida inteira se torna visível. Casas, divórcios, coleções, vendas, cirurgias. Ele buscou privacidade com terrenos à beira d'água e docas particulares, e permanência com doações a museus e modelos históricos em bronze. Ele tentou construir estabilidade vendendo a própria música e, de alguma forma, a única coisa que nunca deixou de funcionar foi a arte. Ainda tocando, ainda rendendo, ainda ecoando, muito depois que as mãos do baterista começaram a falhar. Talvez esse seja, afinal, o real estilo de vida de Phil Collins. Nem a mansão, nem os relógios, nem o dia do Concorde. É essa troca desconfortável, transformar sua vida privada em moeda pública só para manter a música viva, tempo suficiente para que ela sobreviva a você.